E aí, gente? Estão me vendo? Me confirmem aí se vocês estão me vendo. Que dia é hoje, então, gente? Hoje é dia de São João, então eu vim caracterizada, né? Ai, eu vou começar a gravar. Já tá gravando? Não, já tá gravando. Ok, então hoje, como é dia de São João, a gente não pode estar junto fazendo festa, mas a gente pode fazer na nossa casa, né? Então eu tô aqui caracterizada. Me levem a sério, tá? Por favor. Ai, gente. Então, bora começar a nossa aula de redação, então. Sejam bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Vamos lá. Então, só para se tem alguém chegando aí, né, novo, só para a gente relembrar que a gente vai focar na redação do Enem, e a redação do Enem, né, é um texto dissertativo argumentativo, então a gente tem que argumentar bastante, tem que colocar o nosso ponto de vista, mas sempre respeitando, né, 4 parágrafos. Então, nós temos a introdução, o desenvolvimento um, o desenvolvimento 2 e a conclusão, tá? Então, mas qualquer pergunta vocês podem ir mandando. Maria Chiquinha, vocês podem ir mandando aqui no chat, tá? Que hoje eu vou tentar acompanhar o chat, porque eu quero ouvir vocês um pouquinho também. Hoje vamos tentar fazer uma aula bem interativa, tá? Vamos lá. O que que eu vejo às vezes, né, em algumas redações, que a gente tem intertextos, né, mas a gente não sabe como usá-los. Então a aula de hoje é específica para isso. Vamos analisar alguns intertextos e vamos ver como a gente pode colocá-los na nossa redação para que não fique uma coisa totalmente, né, desconectada e desarticulada do nosso texto. Lembrando que nós temos uma competência de avaliação que vê justamente se a gente usou ou não intertextos, né? Então vamos relembrar lá o que eu falei na primeira aula. Nós temos 5 competências de avaliação. A primeira em relação à ortografia, a concordância verbal, né? A gramática. A segunda é essa que eu quero falar com vocês, que é avalia se vocês compreenderam o tema, né? Então, se vocês não fugiram do tema, e se vocês usaram intertextos. Isso é avaliado na prova, tá? Competência número 3, se vocês conseguiram argumentar e defender esses argumentos. Competência número 4, de forma bem sintética, tá, gente? Número 4, se vocês usaram conectivos, então se a redação de vocês tem coesão, tem coerência. E a número 5 é somente sobre a conclusão, tá? Sobre a proposta de intervenção de vocês, que nós tivemos a aula com o professor Bernardo semana passada, não, semana passada foi a professora Mirella, mas na semana retrasada a gente falou com o professor Bernardo justamente sobre a conclusão, né? E semana passada com a professora Mirella a gente falou sobre argumentação, sobre toda essa questão, né, de como a gente pode argumentar, enfim. Na nossa aula de hoje, então, partimos para os intertextos. Quero mostrar para vocês, primeiro intertexto que eu trouxe é o meu livro preferido. Aí eu quero saber se vocês conhecem, se vocês não conhecem. Vamos ir conversando, que hoje eu vou tentar olhar o chat, tá? Eu trouxe para vocês o meu. Ai, para cá, eu já estava indo para lá. O meu livro preferido, não é muito grande, não é muito pequeno, tá? Mas é o livro Vox. É um livro maravilhoso, eu indico para todo mundo. E sobre o que se trata, tá? Eu vou falar brevemente e vou tentar não dar spoiler, tá, gente? Eu prometo para vocês que eu vou tentar não dar spoiler aqui nessa aula, mas vamos lá. Esse livro trata exatamente. É uma ficção, tá? Não é realidade. Vocês conhecem? Comentem aí que eu quero ver se vocês conhecem ou não conhecem. É um livro que fala exatamente sobre a questão do machismo na sociedade, tá? O que acontece? É eleito um governo de extrema direita. Nossa, que coincidência, né? É um livro que, sério, parece que a gente que é atual, parece que a gente está realmente vivendo isso. Mas eu vou contar um pouquinho para vocês o que acontece. É eleito, né, um governo de extrema direita que impede que as mulheres falem mais de 100 palavras por dia, gente. O que acontece? As mulheres são colocadas nas mulheres braceletes no pulso e cada palavra a mais que as mulheres falam, dessas 100, elas levam choques.
E esses choques vão intensificando-se. Tipo, elas falam 111, 101 palavras, já é um choque. Na 102 já é mais forte ainda, 103 mais forte ainda, 104 mais forte ainda. E isso, gente, é desde a infância, tá? Desde que quando a menina nasce, se é do sexo feminino, já usa esse bracelete. Então, assim, ó, é fantástico, tá? Porque aí o que acontece? A protagonista é uma neurolinguista e acabam precisando dela, porque a mulher não pode trabalhar, não, só pode cuidar da casa, não pode estudar, não pode participar da política. Tipo assim, a mulher é totalmente submissa ao marido e não pode fazer nada. E aí precisam dessa neurolinguista e ela vai atuar na medicina. E aí, gente, ela causa uma revolução, né? Bem louca. Então, assim, ó, é um filme muito, muito massa. E aí, algumas questões sociais, tá, que eu trouxe para a gente analisar é o machismo, é a falta de representatividade feminina, né, porque a mulher não pode estar nesses setores públicos, a mulher não pode estar na política, a mulher não pode estar no trabalho, não pode estar na educação, então falta essa representatividade, né, e também o feminicídio, porque pensem, os choques vão aumentando, então se a mulher se resolver falar, ela pode morrer com esses choques, né? Então, gente, assim, ó, é muito bom. Leiam. Ah, tá na promoção, B? Ah, então, gente, comprem porque vale muito a pena. E aí a gente lê e parece uma coisa totalmente absurda, né? Ai, vai levar choque. Mas será que não é o que muitas vezes acontece com nós mulheres, né? Caladas em muitos ambientes? Então, é se pensar. O que eu fiz para vocês? Vamos ver, esse é um ótimo intertexto, exatamente, né? Também, conto da Aya. Então, o que eu fiz para vocês? Porque eu sou um amor. E eu fiz uma introdução mostrando para vocês como a gente poderia usar esse livro de intertexto. Porque tá muito bonito, a gente sabe toda a história do texto, do livro, mas e como colocar na introdução? Como colocar no meu texto? É independente da introdução, desenvolvimento, enfim. Então, vamos ler a introdução que eu fiz para vocês. Gente, fazia um tempo que eu não escrevi um texto dissertativo argumentativo, adorei. Mas eu senti na pele o que vocês sentem, tá? Ai, mas, gente, eu fiz bem acessível, assim, fiz uma linguagem bem simples para que todo mundo possa entender e para mostrar para vocês que muitas vezes a gente não precisa usar palavras totalmente difíceis e rebuscadas. Muitas vezes as palavras simples, mas bem colocadas, é o que vai nos trazer sucesso na redação, tá? Então, vamos lá. O livro Vox, de Cristina Dauscher, retrata a história de um país no qual todo indivíduo do sexo feminino, desde a sua infância, pode falar apenas 100 palavras por dia, visto que, excedendo esse limite, leva a choques, os quais intensificam-se. Não muito distante da utopia, o machismo no Brasil e em diversas sociedades interfere negativamente na vida de milhões de mulheres, as quais são diretamente ou direta ou indiretamente caladas desde os seus lares à política, onde ainda hoje não possuem uma grande e necessária posição de poder. Então, gente, aí é uma introdução e tem tudo que tem que ter numa introdução, tem a apresentação do tema, tem a breve apresentação dos argumentos e também eu consegui utilizar o intertexto nessa introdução, tá? Vamos analisar aquelas coisinhas que estão em vermelho, né? Vocês podem ver aí que tem umas coisas em vermelho, mas por que estão em vermelho? Vamos ver. Primeiramente, as aspas, tá? Porque quando a gente vai citar alguma coisa, a gente precisa usar aspa, né? Então, se a gente vai citar o nome da música, citar o nome do livro, do filme, enfim, a gente tem que colocar entre aspas, tá, pessoal? Tomem cuidado com isso. Outra coisa que está em vermelho é a autora desse livro. É necessário? Não, talvez não seja necessário, eu poderia só ter dito, né? O livro Vox retrata a história. Só que também é interessante a gente colocar uma informaçãozinha a mais para mostrar que a gente tem domínio daquele conhecimento. Eu realmente li o livro, eu realmente sei o que eu estou falando. Então, algumas informaçõezinhas são legais para a gente situar,
sabe? Eu poderia ter dito, sei lá, a origem desse livro. Eu optei por dizer quem escreveu. Mas, por exemplo, eu não lembro quem é o autor, ou é um nome muito difícil de falar, né, de escrever, enfim, eu não lembro como é que escreve. Eu posso dizer qual ano que ele foi escrito, qual ano que ele foi publicado. Enfim, é só uma informação a mais, sabe? Uma coisinha extra para mostrar que vocês têm domínio daquele conhecimento ali, tá? Mas não é obrigatório, só botei para vocês verem que deixa um pouquinho mais completo, né? Quando eu digo assim o nome, mas eu ainda digo, sabe, que quem escreveu ou o ano que foi lançado, enfim. Agora eu vi, ó, a Júlia nos deu outra dica, ó. Eu que sou apaixonada também, que retrata o machismo, é A Cidade do Sol. Esse eu não conheço, então vai para minha lista, Júlia, obrigada. E aí depois nós temos uma outra coisa que está marcada em vermelho. O que é aquilo ali? É a apresentação do tema, gente. Quando eu digo assim, ó, o machismo no Brasil, eu estou falando sobre o que é o meu texto, tá? Então lembrem que na nossa introdução a gente tem que trazer a apresentação do tema. A gente não pode simplesmente falar, mas não falar de fato sobre qual é o tema do nosso texto, da nossa redação, tá? Então ali aquela marcação é a apresentação do tema. Ai, olha minha escolinha. Eu pareço uma guriazinha, né, gente? Mas parece que eu tenho, sei lá, 6 anos. Mas vamos lá. Depois temos mais duas marcações, que são os argumentos, tá? Que a gente tem que falar, né? Lembrem que a gente tem que falar na nossa introdução brevemente sobre o que a gente vai falar depois no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2. Então, quando eu falo ali lares, eu estou falando que no meu desenvolvimento 1 eu vou falar sobre essa questão da mulher na sua casa, tá? Nos seus lares. E no desenvolvimento número 2, eu vou falar em relação à política, tá? Eu vou falar sobre essa questão da falta das mulheres na política, beleza? Então, vamos para outro intertexto. Eu trouxe outro livro, que estou com ele aqui, muito importante, muito interessante. Ai, para cá. Não terminei ainda, tá? Mas acho que vocês conhecem essa pessoa. Diferentemente do livro anterior, ela ainda está viva, é uma história real, né? Um relato real, que é a Malala. E eu tô apaixonada por esse livro, mas eu não consegui terminar ainda. Então, tô vendo aí que vocês conhecem, provavelmente vocês sabem a história, né? Que ela levou 3 tiros por defender a educação, depois que o Talibã se instaurou. As meninas foram proibidas de estudar, mas ela continuou estudando, junto com um grupo de meninas, toda aquela coisa. Pois no livro eu li 3, mas um amigo meu já me falou 8 também, Júlia. Então, não sei. Não sei. Mas quando eu terminar de ler, eu vou saber. Mas no. Sim, um foi na cabeça. Isso tá aqui. Mas, enfim, independente, né, da quantidade, ela foi baleada por isso, não morreu. E tá aí, inclusive, ela se formou semana passada, gente. Eu vi no Instagram que ela se formou semana passada. E aí, a gente pode abordar, né, a Malala para falar de educação. Até no livro relata que ela ia para a escola sem uniforme, ela levava o uniforme na mochila, porque não podia mostrar que estava indo estudar. Né? Então, imagina, né? Que complicado. E aqui a gente tem direito à educação e muitas vezes a gente não usufrui disso, né? Muitas vezes não por culpa nossa, mas enfim. Então, quando a gente falar sobre o direito à educação, sobre a educação de qualidade, a gente pode usar a Malala, né? E aí eu até separei uma frase dela, que é: uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. A educação é a única solução. Então, eu vou mostrar para vocês como a gente pode usar essa frase da Malala, essa citação da Malala, no nosso desenvolvimento número 2, tá? Agora eu não estou falando de introdução, agora eu preparei para vocês um desenvolvimento 2. Então, faz de conta que nós temos ali a introdução, o desenvolvimento 1, vamos analisar o desenvolvimento 2, tá? Então, além disso, bom, por que eu comecei com além disso? Porque é um desenvolvimento 2. Então, geralmente, no nosso desenvolvimento 2, a gente começa com com um conectivo para fazer essa ligação e essa articulação com o parágrafo de cima, tá? Então, além disso, é notório o escasso investimento brasileiro em aspectos que, de fato, são essenciais para o desenvolvimento do âmbito educacional do país, visto que para muitas escolas, principalmente localizadas nas periferias, não são ofertados materiais didáticos
tão pouco há professores suficientes para suprir as suas demandas. De acordo com a jovem ativista pelo direito à educação, Malala, eu não sei se fala assim como se lê ou não, mas enfim, Malala Yousafzai. Ai, gente, não sei. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. E com isso podemos perceber. Com isso, podemos perceber os danos irreparáveis que a inexistência de uma educação de qualidade pode gerar para a sociedade brasileira, afetando a integridade, a cidadania e os direitos de cada indivíduo. Então, aqui nós estamos, né, citando essa frase dela, falando de educação, tá? E aí tem uma coisinha marcada em vermelho ali, além do conectivo, né, que eu já falei, tem outra coisa em vermelho, ó. Jovem ativista pelo direito à educação. O que é isso? Eu estou trazendo uma informação sobre ela. Poderia simplesmente ter citado a Malala? Poderia, mas é interessante eu situar, mostrar para aquelas pessoas quem ela é, né? Porque aqui nós conhecemos ela, mas pode ser que alguém leia o texto, né, o teu texto e não conheça. Então é interessante que a gente dê uma situada. Quem é Malala, tá? Quem é aquela pessoa? Bom, ela é uma jovem ativista. Poderia ter falado várias outras coisas, mas a gente também não pode simplesmente sair colocando um monte de informação. A gente tem que escolher o que a gente acha mais cabível ali para aquele momento, tá? E aí, então eu optei por colocar jovem ativista pelo direito à educação. Beleza? Tomar uma aguinha. Vocês respirem aí, porque eu falo muito rápido, eu acho, né? Vamos para outro intertexto. Gente, por favor, né? Esse filme eu tenho, assim, ó, certeza que a maioria de vocês já viu. Me contem aí, vocês já viram, ou sei lá, o 1, o 2? Eu sou apaixonada pelo 3. É muito bom, né? Porque o que acontece? É uma comédia totalmente engraçada, porque eu, particularmente, fui no cinema ver 4 vezes, tá? Eu fui 3, quando eu fui na quarta já nem tava mais no cinema, mas eu fui. E eu ri todas as vezes, né, gente? Eu já ria antes de acontecer a piada, porque eu já sabia qual ia ser a piada. Só que o interessante é que com a comédia, o Paulo Gustavo também traz questões sociais, também traz coisas, alguns problemas que acontecem, né, na nossa vida, problemas sociais, através da comédia. Então é muito, não consigo imaginar como intertexto. Então agora tu vai ver, Gerson, como que a gente pode usar. Novamente, não quero dar spoiler, por isso que eu não detalhei a cena, mas eu vou citar a cena um pouquinho, tá? A gente pode usar várias questões, né? Não é só a homofobia, mas eu peguei a parte da homofobia e do bullying, tá? Para fazer essa introdução para vocês verem. Vamos lá. No filme brasileiro Minha Mãe é uma Peça 3, lançado no ano de 2019, Dona Hermínia relembra acontecimentos de homofobia vivenciados pelo seu filho Juliano desde a sua tenra-idade. Tá, ponto. Sob esse viés, podemos destacar que, lastimavelmente, essa é a realidade dos homossexuais no Brasil. Assim, cabe enfatizar as consequências físicas e psicológicas geradas por esse preconceito, as quais são potencializadas quando não há o apoio da família, diferentemente do ocorrido na obra cinematográfica. Se vocês viram o filme, vocês sabem de qual cena eu estou falando, mas eu não quero dar spoiler, então eu não vou falar qual é a cena. Mas tem uma cena que a dona Hermínia relembra, né, um acontecimento de homofobia que aconteceu com o filho dela quando ele era criança, e ela defende ele, né? Ele tem o apoio da mãe. Mas a gente sabe que muita gente não tem. Então, vamos analisar aquelas coisinhas que estão em vermelho ali na minha introdução, tá? Primeiramente, filme brasileiro, tá? Quando eu falo brasileiro, é aquilo que eu falei para vocês, situar um pouquinho. Eu poderia ter falado simplesmente no filme Minha Mãe é uma Peça? Poderia, mas eu optei por falar a origem, né, desse filme. Então, eu situo um pouquinho da onde é esse filme, tá? Então, brasileiro é uma informação a mais sobre o meu intertexto. Depois ali, ó, lançado no ano de 2019, também, né, eu tô dando uma informação um pouquinho maior sobre o meu intertexto. Depois, quando eu diz assim, ó, essa é a realidade dos homossexuais no Brasil. O que é isso? Isso é a apresentação do tema, né? Eu estou falando sobre o que meu texto vai falar. Estou apresentando ali, né, no meio do meu parágrafo.
Depois, nós temos marcado ali, ó, consequências físicas e psicológicas. Bom, é sobre isso que o meu desenvolvimento 1 vai falar, tá? Esse é o meu argumento número 1. E depois, a questão, né, de que essas consequências são potencializadas quando a gente não tem o apoio da família. Então, o meu desenvolvimento 2 vai ser sobre isso, tá? Deixa eu ver os comentários. Palmas e Tocantins inteiro. Obrigada, Gerson, muito obrigada. Então, viram como a gente pode sim utilizar coisas assim tão, né, que a gente acha, não, mas a gente tem que usar uma citação filosófica, uma coisa. Não! A gente pode usar um livro que a gente lê, um filme que a gente gosta. Só que a gente precisa, agora, a partir de agora, abrir os nossos olhos para enxergar essas críticas nas coisas que a gente vê. Porque a gente pode simplesmente olhar e não entender. Mas se a gente, né, começa a olhar, agora assistir os filmes, assistir as séries, com esse olhar mais crítico, a gente vai achar muita coisa para colocar nas nossas redações. Tá, gente? Agora, a gente vai falar de música. Não sei qual é o gosto musical de vocês, mas eu trouxe a música Amarelo do Emicida, com a participação, né, da Majur e da Pablo Vittar. Me contem aí se vocês já ouviram essa música. Se vocês não ouviram essa música, vocês vão sair da minha aula depois, quando acabar, e vocês vão direto assistir o clipe dessa música, tá? Que é muito, muito, muito forte, muito importante, muito necessário, tá? Então, é uma música também que aborda várias questões, mas eu trouxe aqui para a gente analisar, tá? O suicídio, que é falado na música, os preconceitos em geral, né? Aborda vários preconceitos, a desigualdade social, mas também, não sei a vocês, mas eu, quando ouço essa música, me traz, no fundo, uma mensagem de esperança para esses grupos marginalizados. Então, não somente fala que existem esses problemas e conta vivências dessas pessoas, mas também traz uma mensagem de esperança. E é isso que eu acho incrível nessa música, tá? Vocês ouviram? Vocês não ouviram? Não sei se chegam. Me contem, gente. Vamos conversar. Que hoje é uma aula bem descontraída. Quero saber se vocês conhecem essa música. Sim, com a Maia conhece. A Emily não conhece. Emily, depois que acabar a aula, vai correndo ouvir essa música que vale muito a pena. É verdade. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Só que, gente, assim, ó, eu não vou cantar para vocês, porque senão vocês vão sair correndo da minha aula. Então vamos só ler os trechos das músicas sem cantar, tá? Porque senão vocês vão sair correndo. Eu sou péssima. Então vamos ver como que a gente pode usar essa música numa redação. Eu escolhi esse trecho aqui, ó. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar o troféu para o nosso algoz e fazer nós sumir. Tá? Então, poderia ter escolhido outro trecho, mas eu escolhi esse para a gente ver como poderia estar encaixado num desenvolvimento 2, tá? Novamente, é um desenvolvimento 2. Então, vamos lá. Ademais, por que é ademais? Porque é o desenvolvimento 2. Então, vamos começar com um conectivo, tá? Ademais, sentimentos de incapacidade e tristeza profunda são característicos de determinadas doenças psicológicas. Aqui eu tô falando da questão do suicídio, das doenças psicológicas, tá, gente? Ainda hoje, no século XXI, muitos indivíduos negligenciam a existência de tais enfermidades e tapam os seus olhos frente a isso, potencializando suas consequências, as quais podem lhes provocar o desejo por suicídio. Visando auxiliar essas pessoas e mostrar-lhes um novo caminho, a música Amarelo foi composta por Emicida, em 2019, com participação de Pablo Vittar e Majur, trazendo uma mensagem de esperança, como no trecho: permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar o troféu para o nosso algoz e fazer nós sumir. Então, exatamente, é a Pablo que canta. Então, exatamente, ó, eu pego aquele trecho,
coloco no meu desenvolvimento, mas sempre fazendo uma ligação, né, gente? Eu não posso simplesmente jogar ali e azar a pessoa que se vire. Não, vamos contextualizar, vamos fazer essa ligação, tá? O que está marcado em vermelho? Primeiramente, o conectivo, para vocês lembrarem de colocar conectivo na redação de vocês. Depois, nós temos as aspas, né, para citar a música. Então, quando eu cito o nome de alguma coisa, entre aspas. Depois, composta por Emicida em 2019, com participação de Pablo Vittar e Majur. O que eu estou fazendo? Dando uma informação a mais sobre a música. Poderia ter falado só a música Amarelo? Poderia, mas é interessante que eu dê uma informação a mais para situar aquela pessoa que está lendo. Tá? Sempre partindo do pressuposto de que aquela pessoa não sabe, não conhece aquele intertexto, não conhece o Emicida, não conhece ninguém, não sabe nada. Então, a gente tem que partir desse pressuposto, a gente tem que tentar explicar ao máximo para aquela pessoa que está lendo, tá? Beleza, vamos para outra música agora. Ainda na pegada do rap, tá? Não sei se vocês curtem rap, eu curto bastante. E eu trouxe por quê? Porque geralmente, né, os raps, eles trazem essas questões sociais. Muitos, a maioria dos raps trazem alguma questão social, algum problema social, muitas vezes vivenciados pelos próprios cantores e compositores, tá? Que é o caso do Djonga. Então me contem aí se vocês conhecem o Djonga, se vocês ouvem as músicas do Djonga. Quero saber aí. A Tânia ouve. Ah, ele é muito bom, né, gente? Então, vou mostrar para vocês como que vocês podem usar essa música dele, a música Hat Trick, que, gente, inclusive, aborda vários problemas sociais, tá? Mas eu optei por pegar a questão do preconceito racial, tá? Mas aborda vários. Eu poderia ter, a partir dessa música, eu poderia ter feito de outras redações, outros temas, mas eu optei por esse aqui, tá? E eu peguei esse trecho aqui, ó. Desde pequeno, geral te aponta o dedo. No olhar da madame, eu consigo sentir o medo. Você cresce achando que é pior que eles. Então, isso aí é lá no final da música. Vamos ver como que a gente pode usar numa introdução, tá? Vamos lá. Eu comecei citando esse trecho, não tem problema nenhum. Ó, desde pequeno, geral te aponta o dedo. No olhar da madame, eu consigo sentir o medo. Você cresce achando que é pior que eles. Esse é um relato do rapper brasileiro Djonga em uma de suas músicas. Homem negro e morador da favela que vivenciou ao longo de sua vida muitos casos de racismo. Para além da composição, ou seja, tudo que eu falei até aqui foi sobre a música e foi sobre o Djonga. Agora eu vou começar a falar sobre. Agora vai ser realmente uma coisa original, vai ser a minha escrita. Ó. Para além da composição, essa segue sendo a realidade de inúmeros cidadãos brasileiros, os quais são segregados de ambientes de trabalho, de universidades e política, por exemplo. Ademais, é notória a insuficiente representação do negro e do indígena na mídia brasileira. Assim, é necessário que enfrentemos essa mazela social com medidas urgentes. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de introdução. Comecei citando esse trecho entre aspas, porque é uma citação. Depois situei ali quem é o Djonga, né? É um rapper brasileiro. E depois, então, o resto lá que está marcado são os meus argumentos. Então, no meu desenvolvimento 1, eu vou falar sobre essa questão da segregação, tá? E no meu desenvolvimento 2, eu vou falar sobre a insuficiente representação do negro nas mídias, do negro e do indígena na mídia brasileira, tá? Beleza? Vamos para o próximo intertexto. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto às introduções, os desenvolvimentos que eu fiz, podem mandar que eu estou de olho hoje. Gente, essa série, me digam se vocês já viram, se vocês estão vendo, porque é uma série, né, que saiu agora a segunda temporada. Eu tô vendo a segunda temporada, não terminei ainda. Inclusive, tive influência do professor de espanhol, professor Lucas, tá? Ele que, Júlia, vai ver essa série. E aí eu fui ver e realmente me apaixonei. Muito boa, tá? Tô terminando a primeira. Aí eu terminei a primeira, eu tô começando a segunda. Eu vi só um episódio da segunda temporada. Mas, gente, realmente, né, aborda várias questões sociais muito importantes da gente analisar.
tá? E, novamente, vou falar, não quero dar spoiler. Tudo que eu for falar aqui, tá? Esses pontos que eu situei aqui, na verdade, são da primeira temporada, né? Porque como eu não vi a segunda, eu não posso falar. Mas eu vou tentar não dar spoiler. Vamos lá. A gente sabe que se passa no ano de 1959, né? E a gente vê muitos casos de machismo, de racismo e, inclusive, de feminicídio, tá? Por quê? O machismo, bom, as mulheres não podem ter propriedade privada, elas não podem ser donas de estabelecimento, elas têm que ser totalmente submissas ao marido, né? Toda aquela situação absurda é vivenciada nessa série. Temos questões de racismo, sim, né? Podemos ver, inclusive, no começo da série, que o negro sempre é colocado como funcionário, nunca como patrão, e depois tem uma revolução, uma reviravolta muito boa de se ver, né? Que isso acaba mudando em alguns aspectos, e também uma questão de feminicídio, mas eu vou ficar bem quieta, porque eu não posso dar spoiler, né? Mas é uma série muito interessante da gente ver. Então, quem não viu ainda, vale a pena, tá? E nós podemos sim usar ela na nossa redação. Né? O Bernardo falou, temos que prestigiar as produções nacionais da Netflix, é verdade. Eu particularmente gosto muito dos filmes, séries nacionais. Eu acho bem massa mesmo. E tem vários filmes, né, nacionais que abordam essas questões sociais. É bem interessante da gente analisar. Vamos ver, então, como que a gente pode citar a série Coisa Mais Linda na nossa introdução, tá? Vamos lá. Altos índices de violência doméstica, assédios verbais e físicos, objetificação e diferença salarial são alguns dos fatores que evidenciam a persistência do machismo na sociedade brasileira. Como exemplo disso, podemos analisar a série nacional Coisa Mais Linda, lançada em 2019, a qual retrata a realidade da mulher no ano de 1959 no país, período em que não era permitida a independência das cidadãs. Entretanto, a série também relata a volta por cima dada por elas e traz-nos a esperança de um mundo mais igualitário. Logo, medidas são necessárias a favor da luta das mulheres. Então, é uma série que mostra essas questões, mas também nos traz uma esperança, né? Essas mudanças que essas mulheres provocam na sociedade são incríveis, é muito gostoso de se ver mesmo, tá? E muito importante da gente também se posicionar, porque nós ainda vivemos numa sociedade assim, infelizmente, tá? Então, aqui, ó, o que está marcado em vermelho, a apresentação do tema, né, que é a persistência do machismo na sociedade brasileira. Então, estamos apresentando sobre o que é o nosso texto. Depois, entre aspas, Coisa Mais Linda, que é o nome. Até faltou grifar ali, ó, que eu botei a série nacional. Bom, estou falando que é brasileira, então estou dando uma informação a mais. Também optei por falar o ano em que foi lançada, 2019. Depois marquei para vocês, as duas últimas marcações são conectivos. Vamos lembrar de usar conectivo. Entretanto e logo são conectivos, tá? Então, quando a gente coloca um ponto final no nosso parágrafo, a gente pode pensar, será que dá para colocar um conectivo? Será que não dá? Geralmente vai dar para colocar, tá? Vamos lá. Agora, eu não trouxe série, filme. Agora eu trouxe um estudo feito pela OMS, tá? Pela Organização Mundial de Saúde. E eu vou mostrar para vocês como vocês poderiam usar esse estudo, tá? Num desenvolvimento 2. Essa redação seria sobre o aumento das ISTs no Brasil, tá, gente? Lembrando que a gente não fala mais DST, tá? A gente usa agora o termo IST. Então, se por um acaso vocês fizerem uma redação sobre isso, lembrem de usar o termo IST, infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então, vamos lá. Desse modo, por que eu usei o desse modo? Porque é um desenvolvimento número 2, então temos que começar, não é obrigatório, mas é interessante que a gente comece com conectivo, tá? Vemos alarmantes casos de mortalidade infantil como consequência da falta de instrução de pais e mães portadores de doenças como sífilis, clamídia, gonorreia, HPV e a mais devastadora AIDS. Segundo estudos divulgados pela Organização Mundial de Saúde, OMS,
A clamídia, embora seja silenciosa, provoca partos prematuros e o bebê sujeita-se à pneumonia. Logo, a permanência do aumento das ISTs faz decair a qualidade e a expectativa de vida brasileira, da mesma forma que gera um grande número de mortes antes de 1 ano de idade de milhões de crianças. Quadro esse que pode ser revertido através do acesso à informação. Então, nesse meu desenvolvimento, eu estou falando exatamente dessa questão, né, de que o aumento das ISTs se dá sim por falta de informação, por falta desse acesso que as pessoas têm à informação quanto a essas doenças, quanto ao uso de preservativos e tudo mais. Então, eu estou usando um estudo realmente, um estudo verdadeiro, né, da Organização Mundial de Saúde. Bom, eu tenho marcado ali para vocês para falar uma coisa. Cuidado quando a gente vai usar sigla. O que a gente não pode fazer? Simplesmente tacar a sigla ali sem antes falar o que ela significa. Tá? A gente sempre tem que partir do pressuposto de que a pessoa não sabe. Então, eu não poderia simplesmente falar, segundo estudos da OMS, a clamídia nananã. Tá, e quem não sabe o que é OMS? Vai ficar rateando, né? Vai ficar pensando, tá, mas o que é OMS? Espera-se que todo mundo saiba, mas... Então, gente, sempre que a gente for usar a sigla, antes a gente tem que colocar bem, né, escrito o que significa aquela sigla. Depois a gente coloca entre parênteses a sigla e no resto do nosso texto a gente pode citar só a sigla, tá? Então, sempre que forem usar a sigla, primeiro escrevam tudo, depois botem entre parênteses, e aí sim, por exemplo, se na minha conclusão eu optasse por falar novamente da OMS, ok, eu poderia só colocar OMS, porque eu já falei no meu desenvolvimento o que ela significa. Beleza? Vamos lá. Agora, eu não trouxe exemplo na redação, mas eu trouxe exemplo de 2 músicas que falam sobre capitalismo, sobre consumismo, fazem uma crítica ao sistema, tá? Não sei se vocês conhecem, provavelmente sim, principalmente a primeira, né? Porque é uma música muito antiga da Pitty, mas, gente, eu amo a Pitty, então eu tive que trazer, tá? Que é uma música muito, muito interessante mesmo, que faz justamente essa crítica ao sistema, tá? Vamos ler ali. Novamente, não vou cantar porque eu quero que vocês fiquem aqui, não quero correr vocês. Então, me digam aí se vocês conhecem, se vocês curtem esse som, né? Depois temos uma ali do Engenheiros do Havaí, que também traz muitas críticas sociais nas músicas deles. Me digam aí, vocês conhecem? Vocês conhecem essas músicas? Bem chata, né? Mas eu pergunto mesmo. Então, gente, a primeira música ali, a da Pitty, né? A música Admirável Chip Novo. Inclusive, essa música, é interessante a gente saber que ela faz intertextualidade com o livro, tá? O livro se chama Admirável Mundo Novo. E aí a Pitty faz essa intertextualidade com o livro, porque ela fala Admirável Chip Novo, mas na verdade está fazendo referência a esse livro que trata basicamente da mesma coisa, tá? Então, fala assim, ó, pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Na minha cabeça, eu estou ouvindo a música, não sei vocês. Use, seja, ouça, diga, tenha, more, gaste e viva. Bom, podemos ver que todos os verbos estão no imperativo. O que é o verbo no imperativo? Lá com o professor Romo e com a professora Carol, né? Aquele verbo que manda fazer alguma coisa, que pede ou que manda fazer alguma coisa, né? Então, esses verbos estão no modo imperativo, por quê? Porque justamente essa questão dessas obrigações que a gente tem, muitas vezes, e a gente nem para pensar por que eu faço isso, por que eu compro aquilo, por que eu... Sabe? Que são imposições colocadas muitas vezes pelo sistema, pelo capitalismo, né, que gera em nós esse consumismo. Então, se por um acaso tu fores escrever uma redação sobre isso, ou se cair na redação do Enem, vocês têm essa música para citar, tá? Que é bem interessante, que mostra, né, justamente essa questão de estar mandando fazer as coisas e a gente muitas vezes nem reflete por que a gente faz aquelas coisas realmente, né? Porque a gente tem que fazer como cidadão, mas será que tudo a gente tem que realmente fazer? Enfim, fica aí a reflexão.
E temos a outra música, que é a terceira do plural, do Engenheiros do Havaí, que é uma das. Anotei aqui para eu ler, tá? É uma das minhas músicas preferidas do Engenheiros, tá? Eu sou fã louca, assim, loucamente de Engenheiros do Havaí. Mas é bem interessante, ó. Satisfação garantida, obsolescência programada. Eles ganham a corrida antes mesmo da largada. Eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar a sede, eles querem te sedar. Isso está falando claramente dessa questão do capitalismo, né? E é interessante que vocês leiam depois toda a letra da música, porque vai falar basicamente sobre isso, a música inteira, e é realmente. Pá, a gente ouve essa música e fica refletindo muito, assim. Não sei vocês, mas eu ouço as músicas e eu fico, gente, pior, né? Então, são aí duas opções para vocês se tratando dessa questão do capitalismo, do consumismo, mas eu tenho certeza que existem várias outras músicas. Inclusive, se vocês quiserem deixar aí no chat, podem falar que também vou anotar aqui para eu ouvir, para eu ler, para eu ver, tá, gente? Aí eu tenho duas coisas importantes para conversar com vocês. Primeiramente, a partir de agora, vamos tentar olhar, né, assistir as séries, assistir aos filmes com esse olhar mais crítico, sabe? Acho bem interessante, assim, agora, a partir de agora, a gente fazer isso pensando na redação, mas também para a gente refletir, né, para a nossa vida. E outra coisa também que é interessante, eu até separei para mostrar para vocês, é a gente ter um caderninho para os nossos intertextos. Olha, eu comprei no começo, espera para cá, eu comprei no começo do ano para a gente usar nas nossas aulas presenciais. Só que, né, não rolou, mas eu até fiz aqui, ó, caderno da intertextualidade, caderninho da intertextualidade e tal. Esse seria um caderno que eu ia passar todas as aulas e a gente ia anotar, por exemplo, hoje o professor eu tenho um intertexto, aí vai lá e anota. E esse caderninho pode passar na mão de todo mundo, né? Claro que agora, infelizmente, não é possível. Mas é interessante que vocês tenham na casa de vocês esse caderninho. Pode ser um caderno velho, que vocês não escrevem mais, ou um caderninho novo mesmo. Esse aqui eu paguei R$ 5, eu acho. Justamente para isso. Eu acabei não escrevendo, mas eu vou começar a escrever e vou mostrar para vocês nas outras aulas, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente tem os intertextos, a gente, eu ouvi uma música com uma crítica social e esquece. Não sei a memória de vocês, mas a minha memória é péssima. E a gente acaba esquecendo, né? Tipo, ouvi uma música que falava sobre racismo que cabe numa redação e me esqueci depois. Fui escrever a redação e não me lembro o que dizia na música, que música era. Então, esse caderninho te possibilita isso, né? Que tu vá lá e tem essa tal música. Então, acho que é interessante. Aprendi. Gente, o que houve? O que houve? Tudo vai virar intertexto. Tá, agora eu vi o que a Gabriela botou. Ai, gente, pois é. Quando as nossas aulas retornarem, a gente vai usar esse caderninho muito. Então, já vão pensando aí em intertexto para vocês usarem, colocarem, contribuírem nesse caderno aqui, tá? Agora, já está acabando nosso tempo, vou passar rapidinho para o nosso tema da semana. Não dá para fazer no Drive? Claro, claro que dá. E vocês que escolhem. É que eu, particularmente, sou muito da caneta e do papel. Eu preciso anotar. Gente, eu tenho duas agendas, porque uma só não dá. Porque eu anoto tudo, 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 tudo que eu tenho que fazer. Então, para quem prefere essa questão de realmente caneta e papel, sem problema nenhum. Mas para quem prefere também a questão da tecnologia, porque se eu anoto no celular, eu esqueço. Então não adianta. Então, para quem prefere no Drive, para quem prefere um grupo no celular, no WhatsApp, né? Quem é que não tem um grupo sozinho? Eu tenho. Pode ser também, né? Mas só para a gente ir arquivando ali, para a gente ir construindo, né? Esses intertextos. Tá, gente? Essa é a minha dica de ouro para vocês. Eu trouxe aqui para vocês um meme, né? Obviamente que eu não poderia deixar passar. Pedro, sua redação está em branco. O tema não é livre? Sim, o tema é livre. Então deixei ele partir. Essa é uma desculpa que vocês podem usar para nós, né? Mas não, a gente não vai aceitar, tá, gente? Então vamos ver qual é o nosso tema dessa semana, sobre o que a gente vai escrever.
Vamos escrever sobre caminhos para combater o analfabetismo no Brasil. Então, temos aqui, né, uma charge, ó. O que diz o IBGE sobre analfabetos? Ué, como que eu vou saber? Eu não sei ler. Inclusive, o jornal está de cabeça para baixo, né? Realmente ele não sabe ler, tá? Então, vamos refletir aí sobre essa questão do analfabetismo. Outra charge. Tem ali um menino e tem um lápis. O que a gente pensa que ele vai fazer? Que ele vai pegar o lápis e vai escrever, quando, na verdade, a realidade é pegar o lápis para fazer de enxada para trabalhar. A gente sabe que, infelizmente, é a realidade de muitas pessoas no nosso país que precisa escolher, né, entre trabalhar e estudar, e muitas vezes para sustentar a família e toda essa questão, acaba tendo que trabalhar, tá? Então, vamos refletir sobre essa charge. Temos também uma coisa que eu acho que é bem interessante de vocês começarem a estudar, a questão dos gráficos, né? A gente precisa saber interpretar gráfico. Então, eu trouxe aqui para vocês esse gráfico que fala da taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais, de 2018, então é relativamente atualizado, tá? Em relação ao Brasil todo. A fonte é uma fonte segura, lembre que a gente tem que cuidar se a fonte é uma fonte segura, tá? A fonte é segura, é do IBGE, e aí fala ali, né, em cada região qual é a taxa de analfabetismo. Depois, esse conteúdo vai estar lá no Drive, então se vocês quiserem dar uma olhada melhor, uma estudada melhor, vocês podem ir lá no Drive na pasta, tá? Ou vocês podem baixar os slides. Vocês têm a opção aqui nessa plataforma de baixar os nossos slides. Aí não precisa ir até a pasta, tá? E temos um texto falando sobre o analfabetismo funcional, gente, porque a gente não pode ignorar o fato de que existe o analfabetismo total, mas também existe o analfabetismo funcional. Então, vamos ler sobre o analfabetismo funcional. Você sabe o que é analfabetismo funcional? São chamados de analfabetos funcionais os indivíduos que, embora saibam reconhecer letras e números, são incapazes de compreender textos simples, bem como realizar operações matemáticas mais elaboradas. No Brasil, conforme pesquisa feita pelo Instituto ProLivro, 50% dos entrevistados declararam não ler livros por não conseguirem compreender o seu conteúdo, embora sejam tecnicamente alfabetizados. Outra pesquisa realizada pelo Instituto Paulo Montenegro e pela Ação Educativa revelou dados da 8ª edição do Indicador de Analfabetismo Funcional, o INAF, cujos resultados também são alarmantes. Embora o número de analfabetos tenha diminuído no Brasil nos últimos 15 anos, o analfabetismo funcional ainda é um fantasma que atinge até mesmo estudantes que frequentam o ensino superior, desfazendo o mito de que ele estaria intrinsecamente relacionado à baixa escolaridade. As pesquisas desenvolvidas sobre o índice de analfabetismo funcional no país são de extrema importância, já que promovem debate entre diversos grupos sociais responsáveis por desenvolver um novo parâmetro educacional a partir da discussão das causas e efeitos do INAF. Então, o que vocês podem fazer? Vocês vão poder escolher, tá? Não trouxe 2 temas, mas eu trouxe um tema que pode ter algumas vertentes. Então, vocês podem escrever sobre o analfabetismo funcional. Então, eu escrevo meu texto inteiro só sobre o analfabetismo funcional. Posso optar por escrever só sobre o analfabetismo total, ou posso escrever sobre os 2. Então, fica livre. Até já convido aí a Mirella e o Bernardo a entrarem enquanto eu termino de falar, porque está quase acabando o nosso tempo e eu não me passei falando, tá? Mas podem optar, tá? Então, vocês que sabem, se vocês querem falar só do analfabetismo funcional, só do analfabetismo total ou dos 2. Beleza? E agora eu vou ler o que a Luísa falou. A música é bem interessante, faz uma crítica sobre assédio, estupro, feminicídio. Bom, essa música eu não conheço, então eu vou ouvir para conhecer. Obrigada pela contribuição. Olá, pessoal, boa noite. No Drive só tem essa aula.
Oi, gente, boa noite. Como Acho que é no estão? YouTube. No Então, Drive a gente não botou as últimas apresentações, não, colocou? eu achei que eu tinha colocado. Tá, mas de qualquer forma, quando eu sair daqui, quando a gente terminar aqui, eu olho. Mas As eu das achei que eu tinha últimas colocado. aulas? Ai, a gente já tá na aula 7, gente. Ai, me assusta muito. Muito rápido. Então, aqui, gente, nós temos os e-mails, tá? Primeiro, o e-mail para vocês mandarem a redação, que é redacaldesafio@gmail.com, e o e-mail dos monitores. Lembrando que vocês têm monitores agora, tá? O do Pedro e o do Gabriel. O Pedro tá aqui com a gente. O Gabriel não tem, mas o Pedro eu sei que tá aqui com a gente. Então, se vocês quiserem marcar, né, uma monitoria, se vocês quiserem, sei lá, conversar sobre a redação, vocês podem chamar eles, tá? Rômulo cortou o cabelo. Rômulo cortou o cabelo. O Rômulo tá parecido com o Rômulo. Espero que esteja parecido com o Rômulo em beleza, principalmente, né? É maravilhoso. Ai, hoje é dia de São João, né, gente? Vamos entrar no clima, na nossa casa mesmo. Tudo. Mas sabia que até eu chamo, às vezes, o Rômulo de Bernardo, de Lucas. Ai, gente, Eu também troco. Eu troco o Bernardo e o Bruno. Todo mundo troca. Eu e o Bruno, acho que por causa dos óculos. Eu acho. Esses Eu dias eu falava que eu o Bruno chamo às vezes chamava ele de assim, Bernardo eu e chamo era qualquer pessoa com o nome do meu irmão. Chamo todo mundo de Pedro. Que horror. E aí, Gente, tem uma dica para vocês. Eu tinha anotado, eu pensei na hora. É uma frase que ela encaixa assim, com muitos contextos. Inclusive, eu usei na minha redação, tanto no PAV como no Enem. Ela é uma frase muito bonita, muito fofa, que ela foi tirada deste livro maravilhoso do Jorge Amado, Capitães da Areia, que vocês provavelmente vão estudar com a Nicole ou com a Gabriele. E ela é assim, ó. A liberdade é como o sol, o bem maior do mundo. Então, assim, ela encaixa em muitos contextos mesmo. Eu me lembro que eu escrevi uma redação uma vez que era sobre desenvolvimento sustentável, né? E falava muito sobre a liberdade de consumo, e essa frase, ela encaixou muito bem ali naquele contexto. E também é legal falar desse livro, Capitães da Areia, porque ele encaixa com diversas temáticas. Primeiro que ele é a história de vários meninos que foram abandonados pelas suas famílias e que vivem na rua, vivem na beira do mar, em Salvador da Bahia, embaixo de um trapiche. E eles criam meio que uma sociedade deles mesmos, que é chamada de Capitães da Areia. Então, nisso, vocês podem colocar a violência urbana das cidades, podem colocar as pessoas em situação de rua, racismo, machismo também é um pouco menos, não se trata tanto. Até um pouco da homossexualidade foi retratada naquela época. Esse livro tem quase 100 anos já, ele foi da época do Estado Novo. Né, e ele foi censurado, vocês podem falar isso. E também, agora, para relacionar com o tema que a Júlia trouxe para vocês, que é a questão do analfabetismo, a maior parte dos meninos da história, eles não sabiam ler nem escrever. Né? Um bom intertexto para a história de vocês. E também relacionado ao contexto que a gente está vivendo, nesse livro trata de uma epidemia de bexiga, que é, na verdade, a varíola, que foi uma doença que devastou o Brasil durante todo o século XX e que muitos governos tentaram esconder ela, principalmente do Estado Novo e da ditadura militar, depois, mais tarde, tentaram esconder essa epidemia, e ela foi uma doença que, assim, causou milhares de mortes pelo Brasil. Vocês podem encontrar vários dados sobre isso. Enfim, era isso que eu tinha para contribuir hoje. Muito bom, muito obrigada. Tu, Mirella, Agora quer falar temos algum as dúvidas de filme, alguma vocês. série? Os pontos mais específicos. E também sugestões para as aulas, sempre. Até porque a semana que vem aula comigo, eu não sei bem ainda o que eu vou tratar com vocês. Podem escolher. É. Vocês têm alguma dificuldade, quem sabe? Sobre, algumas questões, vocês têm mais dúvida. sobre vocês já estarem, sempre que forem ler alguma coisa, já ir pensando no Enem, eu acho que isso é para tudo na vida, né? Vocês têm um objetivo agora que é fazer a prova do Enem. Então, se vocês estão olhando novela, vocês já estão olhando novela pensando na prova do Enem. Sabe? Tudo vocês têm que pensar que pode virar alguma coisa da prova, da redação. Sempre aproveitar ao máximo tudo que está acontecendo. Sei lá, tá na aula de física, e aí tem uma coisa lá e tu pensa, bah, mas isso aí dá para botar na redação do Enem, já vai. Sempre tentando aproveitar ao máximo tudo que está acontecendo, né? Eu sempre sou assim. Eu também. Depois que eu passei a realmente fazer redação e depois que eu me passei a dar aula de redação, cara, tudo que eu olho, eu penso, mano, eu preciso falar para meus alunos. Eu preciso mostrar para eles, sabe? Muito, e não só para redação, mas até para outras disciplinas, né?
porque às vezes vem na linguagens, por exemplo, vem algum texto, alguma coisa assim, que a gente pode ter lido em algum momento da nossa vida. Então, vamos abrir os nossos olhos para isso. Pode ser qualquer coisa, gente. Não fiquem com medo. Ah, é porque eu vou citar novela, eu vou citar aquela historinha que eu li numa revistinha de gibi. Claro que pode, gente. Desde que vocês consigam relacionar bem com o argumento de vocês na redação. Sintam-se Eu livres. tenho dificuldade, assim, em A pegar liberdade é bem qualquer maior do mundo. coisa. Eu fico muito restrita a coisas mais acadêmicas. Não sei se é porque eu tô já mais calejada de um tempo escrevendo muita coisa científica, mas a redação é Porque na legal. faculdade a gente tem que escrever, então provavelmente seja por isso mesmo, Mirella. Mas a redação ela é bem preparatória, assim, porque ela é bem técnica, ela é super rígida as regras Mas ela é dela, né? livre também, né? Isso nos textos técnicos científicos é assim também, né? Eu falo na questão do tema mesmo, né? O tema do Enem, ele pode vir de qualquer forma, e aí a gente começa a escrever sempre, quando entra na redação, geralmente quando entra numa graduação, a gente começa sempre a escrever sobre uma coisa, né? Entra num projeto, vai ser sempre sobre aquilo. Aí a redação, ela te permite, eu tô achando muito legal. Até as correções, eu já começo a olhar assim, eu já tô meio que ninja pra enxergar. Qualquer texto que eu olho, eu já tô corrigindo. Eu digo, ai, aquilo ali, ai, aquela vírgula. Esse coletivo, vocês estão loucos. Tô viciada em corrigir. Tem que parar com isso. O Gerson É falou maravilhoso, que tem gente. medo Eu de adoro atuar corrigir as com redações de vocês. credibilidade. Oi? E aí, o que que é a minha sugestão? Aquilo que eu fiz durante os parágrafos que eu escrevi. Sempre dá uma informação um pouquinho a mais para mostrar que tu sabe. Por exemplo, a questão ali da música, né? Eu falei quem é que escreveu, foi o Emicida. Então, tipo, dá uma informação a mais se tu soubesse, também se não soubesse, tudo bem, porque vai mostrar que tu sabe, entendeu? Tu vai mostrar que tu conhece aquilo ali, mas tu também sabe de onde veio, de onde não veio, enfim. Essa informação extra eu acho que é interessante. Por exemplo, se tem um livro, tu sabe quem é que escreveu, quem é o autor, bota, sabe? Se tiver relacionado com o tema, é sucesso. O que não dá é para tu colocar uma citação que não é relacionada com o tema, ou que é relacionada, mas tu não faz a relação. Solta ali. Eu tô lendo, eu entendo, mas falta que tu me digas exatamente o que tu tá fazendo. Às vezes eu corrijo algumas redações e tem coisas que, obviamente, eu entendo que a pessoa quer dizer, mas aquilo não tá muito claro. Aí eu mando pra pessoa, isso aqui não tá claro. Mas eu penso, mas eu estou entendendo. Tá, mas não pode ser não tá que claro, sabe? Às vezes temos colocar uma uma coisa, vírgula, né? Uma vírgula, assim, já faz uma baita diferença. a gente aprende a escrita de vocês, a gente se acostuma com a escrita de vocês, então muitas vezes a gente sabe o que vocês querem falar porque a gente tem a bagagem de outras redações que a gente leu, mas a gente tem que saber que lá na hora a pessoa não faz a mínima ideia de quem tu seja, né? Não te conhece, não Também sabe. não tá muito afim de tentar entender o que tá ali. Vai entender o que tá ali. Não vai ficar se esforçando tanto também. A pessoa vai ter 100 redação para corrigir por dia, não vai ficar fazendo um grande esforço para entender o que tu falou. E muitas vezes vocês podem acabar até. A gente não recomenda que vocês façam isso, aliás. Eu digo que não. Mas às vezes vocês podem se confundir e colocar. Até a Júlia já comentou sobre isso em outra aula. E colocar uma referência errada, né? Com o autor errado, diferente da real mesmo. E às vezes nem sempre o corretor vai se dar conta disso, né? Porque é tanta coisa para eles corrigirem, né? Mas é importante que vocês, né, sigam o padrão, não fujam muito disso. Uma coisa Tomem que cuidado eu com escolher os intertextos de vocês. Essa semana sobre os intertextos, sobre os conectivos aqueles conectivos que destoam totalmente dentro do texto de vocês. Vocês estão usando uma determinada linguagem que tá formal, tá correta, e aí me vem com um troço que vem lá da língua super, hiper, mega formal. Gente, não tem necessidade nenhuma. Se tá certo, não precisa inventar. Só mostra que tu tá forçando uma situação. Não façam isso. A gente ia falar sobre isso, gente. Não adianta escrever um texto totalmente simples e colocar do nada umas palavras rebuscadas, e também o contrário, né? Escrever um texto totalmente formal e daqui a pouco coloca ali umas palavras, tipo, totalmente informais.
Então vamos seguir uma linha, né? Eu tentei nesses textos que eu escrevi para vocês, todos são de minha autoria. Escrevi para vocês, eu tentei escrever de uma forma bem clara, né? De uma linguagem bem simples para que vocês entendessem e para vocês verem que a gente não precisa colocar todas as palavras totalmente rebuscadas e formais, né? Mas manter uma linguagem, né? Porque senão fica parecendo que vocês foram lá e pesquisaram, sei lá, o que vocês viram. Tem uma lista de conectivos para usar, uma coisa assim. Manter uma formalidade, né? Um padrão, não ficar fazendo com que o texto de você seja uma montanha-russa. Aqui eu vou fazer uma coisa super rebuscada e depois vou fazer super simples. Não, tem que manter um padrão. O e outra texto, coisa ele que eu tem tenho notado nas redações de vocês, tomem cuidado na hora de usar os intertextos. Vocês têm que relacionar eles bem ao argumento principal da redação de vocês, usar eles como um pilar de sustentação daqueles argumentos, né? Para deixar eles bem claros. E não... Porque eu vi muita gente que acabou colocando o intertexto só para colocar, né? Termina uma ideia e já fala de intertexto, citação de um livro, passagem de um livro, que muitas vezes nem é necessário, né? Que acabou colocando, fica uma coisa, uma acréscima, né? E aquilo ali fica como se fosse uma fuga do tema, porque não relaciona direito com aquilo que está pedindo, né? Então é importante, a gente sempre diz isso em todas as correções, que vocês têm que ser claros, têm que ser bem específicos no texto de vocês, terem certeza daquilo que vocês estão falando, convicção, né? Defender aquele ponto de vista com certeza, né, bem. Eu lendo, eu tenho pensado que eu acho que vocês têm que escrever a redação e ler a redação para vocês mesmos. Aí vocês lerem e pensam assim, eu estou entendendo isso? Se eu não sei o que eu estou falando, estou lendo pela primeira vez, estou entendendo? Então tá bom. Se estiver entendendo, tá bom. Mas a ideia também é a gente deixar o texto descansar um pouco, porque o que acontece? Quando a gente está escrevendo, na nossa cabeça está muito claro. E aí a gente vai passar limpo e na nossa cabeça tá totalmente claro, porque fomos nós que escrevemos. Só que o que eu geralmente aconselho? Que vocês deixem um pouco de lado, vão fazer alguma outra coisa, sei lá, toma um banho, toma um café, sei lá, faz alguma coisa e volta para passar limpo, porque aí vocês já vão ter desconectado a mente de vocês daquela escrita, e aí vocês vão ler e vão dizer, sério que eu escrevi isso? Vocês vão começar a achar coisas que vocês não teriam achado. Repetições de palavras, palavras informais. Então, acho que é interessante dar uma descansadinha, né? Isso a gente chama de descanso de texto, porque na nossa cabeça está muito claro, né? O que a gente escreveu. Sempre que eu volto para ler o que eu escrevi, eu fico pensando, nossa, como sou boa, que texto maravilhoso. Não fiquem preocupados em mandar pra gente em seguida que vocês terminam. Não, relaxem. Por isso que eu sempre digo, escrevam primeiro um rascunho, depois passem a limpo, né? Façam isso intercalando. Aproveitem que em casa vocês têm tempo para fazer isso, né? Tem mais tempo do que teriam normalmente, né? Porque na hora do Enem vocês não vão ter. Então, assim, treinem assim, não fiquem apressados. Nossa, terminei a redação, tenho que mandar para a banca para corrigir. Não, gente, tranquilo. A gente também demora um pouquinho, às vezes, para responder vocês. Tanto que a gente tem algumas para responder ainda que a gente não devolveu. Eu esqueci, eu tenho uma que eu esqueci. Eu tenho uma ainda também. Eu tenho uma também, não vou citar o nome para ela não saber que sou eu. Melhor não citar o nome, Até vocês também vão acabar identificando a nossa linguagem, o nosso modo de falar, às vezes. Tem correções que a gente está sempre o mesmo corrigindo. É tipo, essa é minha redação. Corrijam outras. Não, a gente não vai se identificar, vocês nunca vão saber quem é. Acabou o nosso tempo. Então vamos lá. Muito obrigada pela presença, pela atenção. Uma boa noite, boa escrita, se cuidem, bebam água, usem máscara, lavem as mãos, para a gente poder se encontrar de uma vez. Até semana que vem com a aula do professor Bernardo. Até semana que vem, gente. Espero que nos publiquem para lembrar da nossa aula. É verdade. É verdade, para alcançar o maior número de pessoas, né, gente? Avisem no grupo da turma de vocês, que eu vi que já tem. Eles têm? Já tem, uma coleguinha me disse por um e-mail, não vou dizer quem. Então mandem o link lá, gente, chamem para aula. Avisem, chamem o pessoal. Hoje a gente já teve um número bem alto, gente. Hoje a gente teve uma hora que teve 15 alunos. Vamos chamar mais o pessoal. Vamos voltar para ter aqueles 50, quase 100 que tinha no começo. É assim que a gente gosta. Vamos motivar o pessoal para escrever redação. É muito importante. Gente, redação é mais importante e melhor que matemática. Não disse isso agora. Esqueçam isso que eu disse. Tô brincando. Mas é verdade, redação é muito importante, gente. Então não esqueça. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente.